Vamos falar sobre a história do terror na literatura e no cinema? Se você gosta de terror, horror, algo do tipo, esse vídeo vai ser pra você, então você fica até o final aqui, porque tem muita coisa pra contar por trás de toda aquela história do terror que a gente conhece, de histórias como Frankenstein, como Drácula, toda a origem disso até nos dias de hoje, como grandes livros aí dos anos do terror. O terror literário, ele tem as raízes nos contos do folclore e também mitologias antigas, onde essas histórias de criaturas sobrenaturais e eventos inexplicáveis já assombravam a imaginação das pessoas. Lá no século XVIII, o gênero acabou surgindo mais ou menos nessa fase com uma história chamada O Castelo de Otranto. Não sei se você já ouviu falar, mas é talvez o precursor dos livros da literatura envolvendo o gótico aí. Esse livro é do Horace Walpole e esse termo gótico ele vem da palavra Godus. Ele se refere a um povo germânico que é meio localizado lá na região da Escandinávia e eles foram os responsáveis pela queda do Império Romano e também pelo início da Idade Média. Aí para os romanos, esses godos eles eram conhecidos como bárbaros. Daí a palavra significa estrangeiro. E para eles, todos os povos que pertencessem a outra etnia, civilização ou que falassem uma língua diferente, eram os considerados bárbaros. E eu também não posso deixar de mencionar a arquitetura gótica também lá daquela fase que era bem característica, que entrou para a literatura, também entrou para o cinema do horror, do gótico, e foi usado pela primeira vez pelo pintor e arquiteto italiano Giorgio Vasari, lá no século XVI. E aí essa palavra ela já era usada pelos renascentistas para se referir a uma arquitetura medieval, que tem como as principais características as catedrais, os arcos, as abóbadas, as gárgulas, as janelas com aqueles vitrais, sabe? A Catedral de Notre Dame. Para esse pintor que eu falei, o Vasari, esse tipo de arquitetura tinha destruído toda aquela beleza do clássico greco-romano. E aí, enfim, o termo gótico ele era muito associado ao que era bárbaro. E aí a arquitetura gótica ela era meio rejeitada aí pelo povo renascentista porque ela era meio considerada assim, ela era associada à Idade Média, que para muitos eles chamavam de a Idade das Trevas. E eles consideravam isso também pelo fato de eles acharem que era um retrocesso ali de toda a influência da Igreja Católica. Enfim, mas aí o que isso tem a ver com a literatura? Foi o que eu disse, baseado tudo nessa fase do gótico, começaram também a ser introduzidos nessas histórias antigas que a gente conhece aí, esses clássicos do horror que a gente conhece. Inclusive, a gente está tendo uma leitura coletiva de clássicos do horror no grupo do Telegram, e eu já vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser fazer parte. A gente, no momento, está lendo O Bebê de Rosemary. Mas aí, enfim, vieram as obras góticas lá, mais ou menos no século XVIII, e era considerado um tipo de romance porque envolvia emoções e coisas do tipo. Toda essa história aí do gótico, a gente vê também várias obras, como as obras da autora Anne Radcliffe, que é considerada a escritora mais bem paga da época. E aí, lá pelo século XIX, começam a crescer mais histórias e dessas que eu mencionei para você aí, como por exemplo, entra a Mary Shelley com Frankenstein, O Médico e o Monstro do Robert Louis Stevenson e Drácula do Bram Stoker, inclusive que é para mim um dos melhores livros de horror que eu já li. Já no século XX, já temos aí o Fantasma da Ópera, a gente tem Entrevista com o Vampiro, que foram as duas mais ou menos que marcaram muito essa fase. Mas assim, voltando à história do Castelo de Otranto, essa foi uma pequena introdução aí relacionando o gótico para você entender toda a influência para a literatura. O Castelo de Otranto, como eu disse, ele é o carro-chefe mais ou menos dessa fase do horror gótico e aí daqui para frente a gente vai ver como as coisas evoluíram, como as coisas foram ganhando o público mesmo, todo esse tipo de literatura. Então vários livros vieram e a gente vai chegar até os dias de hoje para você entender aí toda a evolução da literatura. Eu não vou nem dizer evolução, mas sim a linha do tempo. E nisso a gente também vê como vários temas já eram muito abordados
já naquela época dentro do horror gótico e muitas coisas eram interessantes. Por exemplo, a própria Mary Shelley escrevendo Frankenstein era uma menina com 18 anos que já escreveu um baita de um romance envolvendo ciência e isso pra época é uma coisa muito fantástica. Aí veio o Bram Stoker, que trouxe Drácula pra gente, como eu falei, e também se tornou uma das maiores histórias de vampiros que a gente sabe que tudo que a gente sabe de vampiro hoje em dia, de série, de livro, de filme, de tudo quanto é tipo, a gente sabe que teve da água, beberam da água de Drácula. Mas a gente também não pode esquecer de outra pessoa que surgiu logo depois, que é o Edgar Allan Poe, um cara que veio aí com O Corvo, um dos maiores clássicos dele, e também A Queda da Casa de Usher, que inclusive teve uma série inspirada nessa história que tem na Netflix, você deve conhecer. Então, tá aí um apanhado de livros clássicos do horror gótico para você aí, que se você não conhece, que é uma boa. Se você quer ter um conhecimento maior, se você quer conhecer esse tipo de literatura, vale super a pena. Nós temos aí o Médico e o Monstro, como eu falei. Tem o Castelo de Otranto, que você pode começar pelo primeiro. Tem o Drácula, tem Frankenstein, tem vários livros que a gente pode dizer que é o combo ali lá do início de tudo. Daí já no século XX, a gente já encontra H.P. Lovecraft, ou melhor, H.P. Lovecraft, que já falei bastante dele aqui no canal e também no podcast, que é um dos mestres aí do horror cósmico. Horror cósmico por quê? Porque é sempre envolvendo algo que vem de fora do planeta para o planeta, sabe? Pra Terra. E são muitos monstros, várias criaturas, sempre envolvendo coisas bem do horror mesmo. E tudo que ele criou, todos os monstros, é tudo muito icônico. Então, se você não conhece nada do H.P. Lovecraft, vale a pena você conhecer algum deles. E o trabalho principal dele, o livro principal, é o chamado de Cthulhu. Eu não sei nem como pronunciar isso, porque é uma língua que ele mesmo inventou. Você pesquisa algo sobre Lovecraft, o chamado de Cthulhu é a primeira coisa que aparece aí para você conhecer. Se você quer conhecer, procure mais saber sobre essa história que é super interessante e virou aí uma grande influência para outros autores aí nos próximos anos, incluindo o próximo autor aqui, que já tô aqui nele, que é o cara que eu mais falo nesse canal, que é o Stephen King. Sim, o Stephen King ele foi muito influenciado pelo H.P. Lovecraft. Ele mesmo já disse em algumas entrevistas, sabe que o Stephen King entrou também para grandes clássicos do horror na literatura e no cinema também, principalmente com It, A Coisa, né? E o Iluminado, que tem o filme aí dos anos 80. A gente vê que parece que um vai puxando o outro aí, né? Os outros autores, depois veio o Lovecraft, aí que veio o Stephen King, que se inspirou no Lovecraft, aí a gente conhece outros autores que com certeza se inspiraram no Stephen King. E cada um vai dando o seu toque ali, a sua especialidade no horror, e a gente acaba se encantando com a escrita deles. Pelo menos comigo é assim que funciona. Eu sempre vou pesquisando, vou procurando muito sobre esses autores e aí eu acabo me encantando muito e procurando tudo quanto é tipo de obra deles para eu conhecer. Foi assim comigo com o Lovecraft. Inclusive, ele tem uma história muito louca e eu tenho se eu não me engano, tem um vídeo aqui no canal, mas tem um episódio do podcast que fala muito sobre as obras dele e como teve uma influência para o cinema, principalmente para aquele filme que saiu no cinema há pouco atrás, mas é um filme muito conhecido chamado A Morte do Demônio. Isso aí é história para um outro momento, mas tem um episódio sobre o Lovecraft que você pode procurar lá, tem link aqui embaixo na descrição. Enfim, voltando ao Stephen King, a gente sabe que é o cara que mais escreve até hoje, acho que ele é o que mais escreve livro. Todo ano tem 2 lançamentos dele, pelo menos aqui no Brasil. Ele já escreveu mais de 60 livros. Imagine como que esse homem não deve estar montado na grana. É um cara que tem grande importância não só na literatura, no terror, mas também no cinema. Vários filmes aí foram adaptados por ele, adaptados dos livros dele, e ele também já foi diretor de algum, apareceu em outros, como a gente pode ver que ele aparece em Cemitério, se não me engano, de 2019. Várias outras séries que foram lançadas e estão sendo lançadas. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, saiu uma série do livro Outsider dele também. E tem a série do Mr. Mercedes, tem as 2 adaptações do It a Coisa,
tem a adaptação lá dos anos 80, enfim. São obras que ele com certeza vai deixar por muitos e muitos anos, décadas, e tenho certeza que daqui 200 anos, 300 anos ainda vão falar sobre o Stephen King na literatura. Pode ter certeza. Mas tem também uma outra autora que eu não posso deixar de mencionar ela, é a Shirley Jackson, e ela escreveu um livro chamado A Assombração da Casa da Colina, que é um livro muito famoso, muitas pessoas falam desse livro até hoje, elas indicam quando alguém quer ler algum clássico do horror. E tem até, se eu não me engano, tem série inspirada nesse livro. E se tiver, eu vou até colocar aqui a imagem para você saber qual série ou filme é inspirado. E não só o Stephen King, como também a Mary Shelley que eu comentei agora, explora muito os horrores da mente humana, os medos que espreitam nas comunidades. E também tem uma habilidade em criar atmosfera de tensão, personagens bem profundamente perturbadores, sabe? E aí no próximo da lista eu já vou falar sobre Clive Barker, ou Clive Barker, não sei como pronuncia, mas é um cara também que escreveu muitas histórias, contos de horror, e a Darkseid tem muitos livros lançados por ele. Trouxe uma nova visão pro terror com as narrativas dele, que elas misturam meio que fantasia sombria, um horror mais gráfico. E ele tem duas obras muito conhecidas, que é o Hellraiser, inclusive tem vários filmes desse dessa história, né, baseado no livro dele. Você já deve ter visto essa imagem aqui. E também livros de sangue, que tem vários volumes pela Darkseid. São 5 ou 6 volumes, acho que são 6, saiu o sexto volume agora. Que eu sou louco pra ter. Inclusive tem um conto uma história muito interessante que eu gosto, que é o Candyman, que tem até um filme que eu adorei, o filme que saiu acho que 2020, 2021, não sei. E ele gosta de colocar muita coisa assim, misturada, uns elementos de erotismo com gore. Então aí se você não gosta, você vai com mais calma. E aí, enfim, com todas essas influências, né, a gente hoje consegue ter uma gama de autores que com certeza tiveram uma pitadinha de algum dos outros do passado. Hoje a gente tem assim um tipo de literatura muito diferente, né? Como eu falei para vocês que a gente começou lá com gótico, todos esses livros que eu mencionei desses autores, você vê que as coisas vão mudando um pouquinho, mas a gente sente que tem as suas influências, parece que um influencia o outro, né? Aí hoje em dia a gente tem vários autores aí que estão bombando pra caramba, não só lá fora, mas por exemplo, a gente tem o Rafael Montes aqui no Brasil, que acredito eu que lidera muito o terror na literatura. É um cara que escreveu Suicidas, que ficou muito famoso. Jantar Secreto. Dias Perfeitos são 3 livros que, se você não conhece nada do Rafael Montes, tenta experimentar aí, porque vale muito a pena. Dentro dessa leva, né, de autores, estou falando de autores do momento, assim, que surgiram com vários lançamentos e que vendeu bastante, que muitas pessoas comentaram. Uma delas é C.J. Tudor, acho que é assim que fala o nome, que escreveu o livro Garotas em Chamas. Se não me engano, eu não sei se vem série, se vem filme por aí, mas é um livro que você talvez já tenha ouvido falar. Tem também o Stephen Kowalski, que criou a história do Amigo Imaginário, um livro também que foi muito falado em 2020 ou 21 por aí, que veio com um terror mais psicológico, uma coisa mais psicológica assim, que super deu certo. A galera atual, né, que os jovens, o pessoal mais novo, gostou muito também. Além do Alex Michaelides, que bombou aí com A Paciente Silenciosa, que é um outro tipo de thriller, não é bem um horror, mas tá meio categorizado aí no romance misturado com mistério, coisas do tipo, sabe? Mas enfim, essa foi mais ou menos uma linha do tempo bem rapidinha aqui, bem compacta, para você ter noção da influência do horror e todos esses nomes que marcaram a literatura e vários títulos aí, se você não conhece, para você ter essas informações aí. Se você tiver interesse, eu vou deixar os links dos livros mencionados aqui. Se você quiser comprar na Amazon. Mas eu acho que eu joguei muita informação aí para você, não sei nem se você conseguiu absorver, mas eu espero que você tenha se interessado em algumas obras, algum desses autores. E aí eu quero saber nos comentários. Comenta aqui pra mim qual você mais se interessou, ou melhor, você pode acrescentar alguma coisa aqui que eu esqueci de falar. Bom, é isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, você curte, comenta, fala que você gostou, porque eu posso trazer muito mais conteúdos desse tipo
pra informar mais você aí. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito e tem todos os links aqui embaixo, dá uma conferida, beleza? Bom, é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!